Olá, seja bem-vindo à terceira aula dos estudos continuados em matemática. Sou a professora Mariane Souza e na aula de hoje veremos a respeito de potenciação, radiciação e notação científica. Quando pensamos nesses assuntos, os assuntos da notação científica, potenciação, radiciação, esses assuntos, assim como outros da matemática, fazem-se presentes no nosso cotidiano. Lá no nosso cotidiano, nós podemos fazer uso de algum desses conceitos, mesmo que de forma mais subliminar, não de forma tão explícita, mas a gente acaba utilizando alguns conceitos desses no nosso cotidiano. E esses conceitos, eles ajudam muitas áreas do conhecimento a aplicar situações, verificar, realizar alguns cálculos, como áreas como a física, engenharia, administração, contabilidade, dentre tantas outras áreas do conhecimento. Acompanhe os slides. Como eu comentei, a matemática ela é útil para resolver diversos problemas do cotidiano e de várias áreas do conhecimento. Então, quando nós pensamos em específico nos conceitos abordados na nossa aula, nós podemos pensar que a aplicação, quando nós pensamos na notação científica, na parte de calcular distância entre o planeta e o satélite, planeta e a Lua. E quando nós pensamos na radiciação, nós podemos pensar em situações que exigem o cálculo, por exemplo, de uma raiz. Mas como assim? Em situações quando envolvemos empréstimos em banco, muitas vezes utilizamos o juro composto. Para determinar o tempo, quando nós temos o montante, o capital e a taxa de juro, e nós queremos descobrir o tempo, nós podemos fazer o uso da radiciação e assim encontrar o tempo, por exemplo, que um determinado montante ficou aplicado. Então, em várias situações, a gente acaba recorrendo a esses conceitos, lá a gente faz esses cálculos. Então, é importante a gente pensar nesses contextos, nas situações diversas que podem surgir e que podemos fazer uso dessas situações, de diversos outros contextos e conceitos matemáticos que podem estar colaborando no seu dia a dia. E quando nós pensamos nisso, nós podemos até pensar com relação à tomada de decisão, que isso vai estar nos ajudando a refletir, a analisar as diversas possibilidades que podem surgir a partir da aplicação desses conceitos nas várias áreas do conhecimento. Então, na nossa aula de hoje, veremos a respeito da potenciação, radiciação e notação científica. Vamos começar discutindo a respeito da potenciação. A potenciação é uma operação matemática que envolve a multiplicação de fatores iguais. E nessa potenciação, então, a gente vai estar utilizando vários fatores com o mesmo valor, são os mesmos fatores, são fatores iguais, e vai resultar em uma potência. Acompanhe os slides. Então, quando nós temos a potência, ela é o resultado obtido pelo produto de fatores iguais. No estudo da potenciação, é importante identificar os seus termos. Aqui nós temos o A é a base e o N é o expoente. O que quer dizer esse N aqui em cima? Esse N quer dizer a quantidade que você vai repetir esses fatores. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui 8 elevado a 3. O que quer dizer esse 3 aqui? Esse 3 quer dizer que eu vou multiplicar 8 3 vezes. Então, 8 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a multiplicação aqui temos 3 fatores iguais. Realizando este produto, vamos encontrar 512. 512 é a nossa potência. O 8 é a nossa base, o 3, o nosso expoente. Enquanto nós trabalhamos, com essa situação, a gente não pode confundir. O nosso expoente lá, ele quer dizer a quantidade de fatores que você vai repetir. No caso ali, 8 elevado a 3, ou 8 ao cubo. Então, a gente vai repetir o 8 3 vezes. Então, 8 vezes 8 vezes 8. Não vá confundir com 8 vezes 3, que dá 24. Então, veja, 8 vezes 8 vezes 8, 512. Então, é uma multiplicação, de fatores iguais. Então, a potência é este produto que a gente tem nesse estudo.
Quando nós trabalhamos, né, com a potência, nós podemos fazer algumas análises com relação à sua base. Você sabia que tem uma relação com o valor da nossa potência? Acompanhe. Quando a base ela é positiva, a gente sempre vai encontrar uma potência positiva. Veja, 4 ao cubo. O que quer dizer isso? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, a gente vai encontrar como resultado 64. Veja, base positiva, potência positiva. Já quando a base ela é negativa, temos duas possibilidades. Primeiro, vamos avaliar o expoente. Se o expoente for par, a potência será positiva. Observe o seguinte exemplo. Menos 4 vezes menos 4, porque é menos 4 ao quadrado. Então, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Veja, aqui eu tenho a base negativa, mas o meu expoente é par. Minha potência, ela é positiva. Mas quando o expoente é ímpar? Quando o expoente é ímpar, a nossa potência, ela é negativa. Então, aqui nós temos menos 4 elevado a 5. Então, temos menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Se realizarmos aqui a nossa multiplicação, vamos encontrar como resposta 1024. Mas e o sinal? Menos com mais. Mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Então, veja, base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Então, isso ajuda, né, a gente a observar qual será o nosso resultado, como a gente avalia, né, a base e verifica nessas situações. Quando a base ela é positiva, a potência sempre vai ser positiva. Mas se a base ela é negativa, a gente tem que olhar para o expoente. Se o expoente for um número par, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência é negativa. Quando isso vai acontecer? Quando a base é negativa. Então, a gente olha a base negativa e verifica os nossos expoentes para a gente estar avaliando as situações. Uma outra situação, quando nós trabalhamos com potência, nós podemos olhar lá para o nosso expoente. Veja que até aqui eu trouxe para você casos no qual o nosso expoente são números naturais. Mas se ele fosse um número negativo, professora, como a gente calcula a potência de um número elevado a um expoente negativo? Vamos observar? Então, um número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Mas o que quer dizer isso? Vamos ver a seguinte situação. Nós temos aqui A elevado a menos N. O inverso de A. A pode ser escrito como A sobre 1. Qualquer número racional, natural, pode ser escrito como uma fração que o denominador é 1. Então, é A elevado a 1. Então, um número elevado a um expoente negativo vai ser igual ao inverso. O inverso aqui vai ser o quê? 1 sobre A. Por isso aqui deu 1 sobre A. E o expoente fica como? Fica positivo. Por isso que aqui nós temos A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a N. Vamos ver um exemplo? Se eu tenho 4 elevado a menos 1. Isso vai ser igual a quê? O inverso de 4, 1 quarto. E a minha potência vai ficar positiva. Então, quando a gente tiver um expoente negativo, a gente calcula o seu inverso e o nosso expoente fica positivo. Vamos ver um outro exemplo? 3 sétimos elevados a menos 2. O que vai acontecer? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, o que era denominador aqui, o 7, virou numerador, e o 3, que era numerador, virou denominador. E que a potência? A potência agora fica positiva. Então, agora, calculando aqui, o que quer dizer isso? 7 terços vezes 7 terços. Porque esse daqui é o nosso 2, isso que ele indica, né? Que eu
repetir a minha base 2 vezes. Então, eu terei 49 sobre 9. Então, eu tenho esse primeiro caso, né? Então, eu tenho essa situação quando nós trabalhamos com o expoente negativo. Então, quando tem um expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Se eu já tenho uma fração, eu só inverto. Inverto a posição. O que está no denominador vai para o numerador vai para o denominador. Mas se eu tenho um número inteiro, professor, o que eu faço? Então, você vai fazer 1 elevado a esse nosso número, porque é o inverso dele. E todo número ele pode ser escrito como uma fração com um denominador 1. Que é essa possibilidade. Se a gente escrever 2 sobre 1, é a mesma coisa que fosse 2. Então, o inverso de 2, 1 sobre 2. E o que acontece com a nossa potência? Fica positiva quando a gente faz trabalha com esse inverso do nosso número. Quando nós trabalhamos com a potência, até agora a gente viu algumas situações que vai estar auxiliando você a resolver diversos problemas que podem surgir. Você pode se deparar com situações que exigem você saber esses conceitos. E se você já sabe essas regrinhas assim, a partir disso, fica muito mais fácil de você encontrar o valor, que você já olha ali. Ah, professora, ali a minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Então, meu resultado vai ser um número negativo, a minha potência vai ser negativa. Aí, quando o expoente é negativo, o que acontece? Eu vou trabalhar com o inverso desse número e a minha potência vai ficar positiva. Então, observe essas situações, como fica mais fácil de resolver quando nós já temos isso. Uma outra situação, quando a gente trabalha com potência, é que ela tem algumas propriedades que nos auxiliam nos diversos cálculos. Vamos conhecê-las. Então, no quadro, nós temos a primeira propriedade, que é referente ao produto, né? Aqui nós temos a multiplicação de potências de mesma base. Na multiplicação de potências da mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 6. Potência de mesma base. Repete a base e soma o expoente. 4 mais 6 é igual a 3 elevado a 10. Então, se a gente calcular aqui, a gente vai ter 3 elevado a 10. E se a gente fizer esse cálculo realmente, a gente vai encontrar este valor. Veja, se nós calcularmos aqui 3 elevado a 4, vai ser igual a 81. 3 elevado a 6 vai ser igual a 729. 3 elevado a 10 vai ser igual a 59.049. Se eu realizar a multiplicação de 81 vezes 729, vou encontrar como resultado 59.049. O nosso mesmo valor se eu calculasse 3 elevado a 10. Então, aqui ao invés de calcular primeiro 3 elevado a quarta, 3 elevado a sexta, eu já poderia ter calculado direto. 3 elevado a 10ª potência. Então, isso fica mais fácil quando a gente analisa nessa situação, verificando essa propriedade. Então, o que a gente tem? Potências de mesma base, repete a base, soma expoente. Mas se fosse uma divisão, professora, de potências de mesma base, o que a gente faz? Vamos conhecer? Então, se a gente tem aqui a divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai expoente. Vejamos um exemplo. 3 quartos sobre 3 quintos. Só vou colocar aqui nosso valor para registrar, tá? Nesse caso aqui, 3 quartos divididos por 3 elevado à quinta. O que a gente faz? Repete a base e subtrai expoente. 4 menos 5. Isso é igual a 3 elevado a menos 1. Mas aqui, o nosso expoente, ele está negativo. O que a gente pode fazer? A gente pode inverter, né? Usar a ideia do expoente, aqui é 3, né? Isso é 1/3 elevado a 1. Este é o nosso resultado ali de 3 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 5. Então, no caso de divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai expoente. Então, a gente tem mais uma propriedade. Vamos conhecer uma outra propriedade? Temos potência de potência. O que a gente faz? Repete a base
e multiplica a potência. Então, se eu tenho uma potência e elevo uma outra potência, eu vou ter a base e a multiplicação das minhas potências. Vejamos um exemplo. 3 elevado a 7 elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Repete a base. 3 vezes 2, 14. Então, a gente tem este resultado, porque aqui a gente está referindo a nossa propriedade, né, com relação a essa situação. Então, aqui até o momento a gente viu 3 propriedades. Viu a multiplicação de potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base, e agora a gente viu potência de potência. Vamos conhecer mais uma propriedade? Então, aqui nós temos o produto, né, o produto elevado a uma potência. O que a gente vai fazer com isso? A gente pode distribuir esta nossa potência. Então, A vezes B elevado a M é a mesma coisa que fosse A elevado a M vezes B elevado a M. Vejamos um exemplo. Aqui eu tenho 3 vezes 11 elevado ao quadrado. Eu posso fazer 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Ao invés de multiplicar aqui direto 33 e elevar a 33 ao quadrado. Às vezes, analisando a situação, a gente pode aplicar essas propriedades que vai estar facilitando os nossos cálculos. Então, a gente tem uma outra situação. E temos uma condição, a gente tem a multiplicação de duas bases, essas bases elas são distintas, e nós temos também a divisão. Vamos ver o que acontece? Acompanhe. Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem um número, A sobre B, elevado a M. O que vai acontecer? Esta minha potência tem que elevar o meu numerador e o meu denominador. Então, vai ser A elevado a M sobre B elevado a M. B tem que ser diferente de 0. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui 1/3 elevado a 4. Então, 1/3 elevado a 4 vai ser 1 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Então, a gente tem essa possibilidade dos nossos cálculos, aplicando as nossas propriedades, avaliando cada uma das situações, verificando estes exemplos. E essas propriedades nos auxiliam a resolver diversas situações que podem surgir. Pode aparecer situações que exijam que você saiba esses conhecimentos, que a partir desses conhecimentos fica muito mais simples representar as situações, resolver as situações que lhes são propostas. Vamos conhecer uma situação também com relação a essas propriedades? Acompanhe. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho 3 elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Uma outra coisa interessante também é que todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 0 vai ser 1. Então, uma coisa para você observar. Se a gente sabe que todo número elevado a 0, sendo que esse número tem que ser diferente de 0, é igual a 1, então se você se depara com um número, vamos dizer assim, 1 trilhão elevado a 0, qual vai ser o resultado dessa potência? 1. Fica muito mais fácil do que a gente imaginar, nossa, que número gigantesco elevado a uma potência. A gente observa ali, vê, elevado a 0? Então é fácil. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Fica muito mais fácil quando a gente conhece essas propriedades. A gente pode analisar as situações e verificar o que pode ser aplicado. Então, a partir dessas situações, a gente viu aqui o que é uma potência, que a potência é o resultado, né, o produto de fatores iguais. O expoente quer dizer o quê? O expoente, a gente vai ver a quantidade de fatores que a gente vai estar repetindo. E a gente viu as características da potência. A gente viu a base positiva, potência positiva. Base negativa, tem 2 casos, avalie expoente. Potência com expoente negativo, trabalha com o inverso e nosso expoente fica positivo. E aí vimos as propriedades que podem ser aplicadas para resolver as diversas situações que nos são propostas, né? Diversas situações que podem surgir que exijam esse conhecimento seu a respeito de potências. Então, a partir disso a gente vê o que é uma potenciação com as suas características.
vamos resolver um exercício envolvendo o conceito de potência. Vamos conhecê-lo? Esse daqui é um concurso, um exercício, né, uma questão de concurso que diz o seguinte: Júlio contou um fato para o seu primo Carlos e disse que para ele saber exatamente o ano que aconteceu tal fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. Então, nós temos esta sentença aqui. Então, a gente tem que calcular isso. Observando essa sentença, a gente vê que nós temos aqui uma potência de potência, um número elevado a zero. Então, a gente tem que analisar essa situação e empregar os nossos conceitos, né, que nós vimos a respeito de potência, aplicar as propriedades relacionadas a este conceito. Vamos verificar como fica esse cálculo? Então, inicialmente, a gente faz o quê? Nós vamos calcular potência de potência. 3, o que acontece? 2 vezes 3, 6, menos. Todo número elevado a zero é 1, mais 7. Realizando aqui, 3 elevado a 6, 729, mais 6. Este resultado é igual a 735. Mas vai parar aí? O resultado vai ser 735? Então, eu cheguei ali, resolvi a sentença. Deu 735. Vou parar aí? Não. Quando a gente está resolvendo uma questão dessa, a gente tem que analisar todas as nossas informações, verificar o que é apresentado. Vamos voltar ao enunciado? Aqui no enunciado, diz que é preciso calcular a terça parte. O que quer dizer a terça parte? Quer dizer que eu vou pegar meus 735 e vou dividir por 3. Ao realizar este cálculo, vou encontrar 245. Então, aqui, a letra A. Então, a gente tem que avaliar as situações apresentadas, verificando, né, que como a gente pode calcular essas informações, analisando as possibilidades que nós temos. Você deve estar pensando assim, professora, mas como você encontrou aquele 3 elevado a 6? Quando é 3, ainda é fácil a gente calcular. A gente faz 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Você está pensando, nossa, você abriu 6 vezes, o valor foi multiplicando? A gente pode ir agrupando. Eu sei que 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 3, é 27. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 27 vezes 27, encontra o valor. A gente pode utilizar raciocínios de cálculo, porque sabemos que em muitas situações, quando nós nos deparamos com atividade de concurso, ENAD, ENEM, nós não podemos fazer uso da calculadora. Nós temos que empregar diversas técnicas de raciocínio, analisar as informações que nós temos e verificar o que é possível empregar. Nesse caso aqui, é só a gente verificar as possibilidades, aplicando as propriedades de potência, analisando os nossos resultados. Então, fica fácil, né, de a gente analisar essas situações e poder, assim, calcular os nossos resultados, os resultados aplicados nessas informações. E, assim, a gente consegue resolver o que é proposto, né? Então, foi uma situação que caiu em um concurso, ela exigia o conhecimento das potências, né, o conhecimento de você saber analisar as situações, e também nós tínhamos o conceito de terça parte. Terça parte lembra a ideia de fração. Então, esse conceito que você já viu, que refere-se ao nosso trabalho, né, como podemos trabalhar com o conceito de fração. Então, dando continuidade, agora a gente vai verificar uma situação quando nós pensamos a respeito de um tipo de potência, que é um tipo de potência muito utilizado, que é a potência de base 10. Acompanhe. A potência de base 10 é aquela potência que sempre a gente pode representar da seguinte forma. Quando nós temos potência positiva, o que acontece? Todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1, 10. 10 ao quadrado. O que aconteceu aqui? 100 aumentou 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros.
Então, em algumas situações, nós nos deparamos com uma dessas potências. A gente pode utilizar essas potências de base 10, representar essas informações usando essa potência. Então, quando a gente tem o nosso expoente positivo, a gente vai verificar. Se é 10 elevado a 4, então vai ser 1 acompanhado de 4 zeros, ou seja, 10.000. Então, observe estas relações que facilitam muito as informações quando nós estamos trabalhando com esse tipo de potência. Que essa potência de base 10 nos auxilia em muitas situações. E quando o expoente é negativo, o que acontece? Acompanhe. Quando a potência ela é negativa, temos a seguinte situação. Nós temos aqui 10 elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1, e 10 elevado a menos 1. O que acontece com o expoente negativo? O expoente negativo, a gente vai escrever o inverso. Então, 1 sobre 10. Calculando 1 sobre 10, 0,1. Então, veja aqui, 0,1. 10 elevado a menos 2. Então, é a mesma coisa que fosse o quê? Então, fazendo aqui, eu vou ter 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade, eu tenho 1 sobre 100. Realizando aqui a nossa divisão, vou encontrar 0,01. Observe que a gente está sempre fazendo esta relação. 10 elevado a 3, 0,001. O que a gente pode imaginar a partir disso? Eu fiz essa relação com a propriedade de potência, mas nós podemos avaliar a situação de um outro modo. A gente pode observar ali a nossa vírgula. Vamos lá nos nossos slides novamente? Acompanhe. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Se 10 elevado a menos 1, a minha vírgula, ela está aqui. Ela vai andar para cá. Andou uma casa. 10 elevado a 2, eu vou ter 2 casas depois da vírgula. 10 elevado a 3, 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter sempre aqui, ó, quando é 10 elevado a menos 3, 0,001. Veja aqui, eu tenho 2 zeros e 1. Então, a gente vai observando essas relações, essas análises que a gente pode ser feita. Com a potência positiva, se é 10 elevado a 3, 3 zeros aqui para a nossa direita. A partir dessas aplicações que nós temos com as potências de base 10, fica muito mais fácil realizar vários cálculos que podem surgir, porque em algumas situações essas potências são muito utilizadas. Elas valem sim vários conceitos a respeito dessas situações, é avaliado as possibilidades que são feitas e acaba se recorrendo a potências de base 10 para auxiliar a resolver algumas questões, algumas aplicações que valem-se do conceito de potenciação. Vamos agora resolver um exercício? A gente vai resolver um exercício envolvendo este conceito, o conceito de potenciação. Especificamente, vamos avaliar a aplicação de potências de base 10. Vamos conhecer esse exercício? Essa é mais uma questão de concurso. Então, aqui foi dado para nós o valor de A, o valor de B e o valor de C. E pede para calcular o valor desta expressão aqui. Como a gente pode calcular esse valor? Nós podemos resolver essa situação reescrevendo esses números que nós temos utilizando potências de base 10. Então, aqui o nosso A, nós poderíamos escrever ele de que modo? Então, nós poderíamos escrever o nosso A como se fosse 10 elevado a menos 3. Porque se a gente lembrar lá da potência de base 10, 10 elevado a menos 3 refere-se a este valor. O B já está escrito em potência de base 10, então a gente não mexe. E o C? O C a gente também pode escrever com potência de base 10. Temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, elevado a 5. Agora temos nossos valores, então só aplicar nos nossos cálculos. Então, tenho 10 elevado a menos 3 ao quadrado vezes o valor do meu B, 10 elevado a menos 6 elevado a menos 3, tudo isso sobre C.
ser 10 elevado à quinta. Então, a gente vai aplicar as propriedades de potência. Então, o que a gente vai ter? Nós temos 10 elevado a menos 6, menos 3 vezes menos 2, vezes 10 elevados a 18, sobre 10 elevado a 5. E agora, professora, o que a gente pode fazer aqui? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma o expoente. Menos 6 mais 18. Isso sobre 10 elevado a 5. Menos 6 mais 18, 10 elevado a 12, sobre 10 elevado a 5. E agora, professor, o que a gente pode fazer? Divisão de potência de mais uma base. Repete a base, subtrai expoente. Então, vamos ter 10 elevado a sétima. Então, analisando lá nossas alternativas, nós temos como alternativa a letra A. 10 elevado a sétima. Então, a gente aplicou aqui, né, as propriedades das potências para resolver essa situação. Então, a gente transformou ali, escrevemos as nossas situações usando potências de mais 10 e aplicando as propriedades das potências, conseguimos resolver esse exercício proposto, encontrando essas possibilidades de cálculo, né, verificando ali qual é o resultado. Note que essas questões, elas exigem que você conheça essas propriedades, saiba manipular elas. E fica muito mais fácil. Você conhece as propriedades, você pode trabalhar e encontrar o resultado encontrado, o resultado esperado. E são cálculos simples, cálculo que a gente faz sem calculadora. Não temos aquele problema, eu preciso de uma calculadora para fazer essas potências, professor, é muito difícil. Quando a gente está fazendo uma questão, como eu já comentei, de prova, concurso, alguma coisa, a gente não tem isso. A gente tem que fazer o uso dessas situações e saber alguns conceitos que vai estar nos ajudando a resolvê-las. Por isso que é muito interessante quando nós conhecemos essas propriedades, verificamos o que pode ser realizado. Então, com isso, né, a gente resolve a situação proposta. Vou propor para você uma situação para você resolver agora. Então, nesse momento, eu quero que você participe, mande no chat o resultado que você encontrar e logo a gente corrige. Vamos conhecer inicialmente a situação? Calcule a seguinte potência. Menos meio elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Avalie a situação, como você pode resolver esta questão. Vou dar um tempo para que você resolva e logo eu retorno.
nós tivemos uma participação. Falou que o resultado era 36. Será que é 36 mesmo? Vamos analisar a situação e verificar quais propriedades nós podemos aplicar? Acompanhe os slides. Então, nós temos aqui, a gente quer determinar a potência. O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Primeira coisa, aqui a gente está trabalhando, né, com potência de potência. Então, nós poderíamos calcular da seguinte fórmula. Menos meio, 2 vezes menos 3, menos 6. Ixi, professor, e agora? Potência negativa. O que acontece com a potência negativa? A gente inverte o nosso número. Então, fica menos 2 sobre 1 elevado a 6 positivo. E agora? Nós temos base negativa e expoente par. Então, a nossa potência será positiva. 2 elevado a 6, 64. Então, este é o nosso resultado para este nosso atividade que eu propus a você. Então, veja como a gente pode aplicar a situação. Você poderia ter feito de outro jeito. Poderia ter calculado primeiro ali, em vez de fazer potência de potência, aplicar a propriedade do expoente negativo. Vai ter menos 2 elevado a 3, porque você inverteu ali, fez uso da ideia do inverso, e o nosso expoente fica positivo. E vai dar o quê? Menos 2 elevado a 3, menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. Então, a gente aplica ali essas possibilidades de cálculo, né? Então, a gente consegue aplicar as propriedades e verificar o que nós podemos abordar nessas situações. Até o momento, estudamos o que é potência. Vamos estudar agora o que é a notação científica. A notação científica, ela é uma das formas, das aplicações mais importantes que nós temos da potenciação. A notação científica, ela é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos, utilizando potências de base 10. Vamos verificar o que é a notação científica. A notação científica, como eu comentei, corresponde a uma forma de escrever números usando potências de base 10. Para a gente escrever um número de notação científica, é necessário que o número que multiplica a potência de 10 seja um número igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, quando a gente for escrever um número em notação científica, ele terá 10 elevado a n. Ele terá esta forma aqui. Então, vamos ver algumas situações. Como eu comentei, né, a potência, né, a notação científica, ela é uma forma de escrever o número usando potência de base 10. E esse número que está multiplicando, que seja aquele nosso A ali que eu falei, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Como a gente pode escrever, então, números muito grandes utilizando a notação científica? Vamos ver um exemplo. Para escrever números muito grandes, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo. Então, aqui um exemplo. A distância média da Terra ao Sol é 150 milhões de metros. Então, a gente tem que analisar aqui como a gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a nossa vírgula até o primeiro algarismo significativo. Ao primeiro algarismo. A nossa vírgula está bem aqui. Quem que é o meu primeiro algarismo? Olhando a nossa distância, nosso primeiro algarismo é o 1. Então, a minha vírgula vai ser deslocada até o 1. Ela vai andar para a esquerda até o 1. Então, vamos lá. Teremos 1,5 vezes 10 elevado a quem? Quantas casas a minha vírgula andou? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Andamos 11 casas até o nosso primeiro algarismo. Então, aqui a gente resolveu nessa situação, escrevemos essa distância em notação científica. Sempre em notação científica, este nosso valor aqui, ele é sempre maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então, você não vai encontrar ali 15 vezes 10 elevado a 12, porque não está em notação científica. Esta é a forma de escrever
um número em notação científica. Só lembrar de deslocar essa nossa vírgula. Imagina, você tem um número muito grande, coloca a nossa vírgula lá no nosso último algarismo e vai contando quantas casas ela vai andar até o primeiro algarismo. A notação científica ela ajuda muito a simplificar alguns cálculos, porque imagina você fazer um cálculo com essa distância gigante, com esse monte de zero, certeza que ia acontecer alguma coisa, você acabar esquecendo de colocar um zero e seu resultado final dessa conta ia dar errado. Que a gente sabe que na matemática, se a gente errar alguma coisinha num cálculo, a gente chega num resultado totalmente diferente do que a gente imaginava, às vezes nem bate com o que a gente está fazendo. Então, muita atenção e a notação científica vem ajudar isso, vem ajudar a simplificar essa forma de escrever, possibilita que você simplifique essa escrita, o que vai facilitar a realizar muitos cálculos. Vimos aqui como escrever números grandes e números pequenos. Como nós podemos realizar isso? Acompanhe. Em números pequenos, a gente desloca a vírgula para a direita até o primeiro algarismo significativo. O que quer dizer significativo? Diferente de zero. Então, nós temos aqui a massa de um elétron, que é aproximadamente essa quantidade. Então, veja a quantidade de zeros que temos nessa massa do nosso elétron. Então, ela é dada em gramas. Avaliando aqui a situação, ou seja, aplicando a notação científica, o que a gente vai fazer agora, professora? A gente vai deslocar a nossa vírgula para a direita. Então, ela vai andar para cá, até o primeiro algarismo significativo. Qual que é o primeiro algarismo significativo? O 9. Então, a minha vírgula vai andar até o 9. Então, vai ser 9,11 vezes 10 elevado a quanto? Então, a gente vai contar aqui o nosso zero. Temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. Então, minha vírgula andou até o 9, andou 28. Então, a gente veio com a nossa vírgula até chegar no 9. Veja, o 9 é menor que 10. Então, por isso ficou 9,11 vezes 10 elevado a 28 gramas. Mas, se ela andou para a direita, minha potência vai ser negativa. Veja que interessante na nossa situação. Números muito grandes, nós temos que o nosso resultado, a nossa potência positiva. Números pequenos, nossa potência negativa. Então, aqui nós temos 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Então, a gente tem essa situação, né? Quando a gente está andando, a gente observa. Se o número é muito pequeno, a minha potência vai ser o quê? Negativa. A gente vai contando até a gente encontrar o nosso valor lá que nós queremos utilizar. Veja que a forma de escrever o nosso número ficou muito mais simples, né? Ficou 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Para trabalhar com esse número, realizar operações, fica muito mais fácil. A gente tem um número menor, a gente tem uma quantidade ali, só aplicar propriedades, relação operatórias, que fica muito mais fácil de a gente trabalhar com essa situação. Agora, eu vou propor para você uma tarefa. Acompanhe. Eu quero que você apresente o valor de um número escrito em notação científica. Vamos conhecer que número que eu quero que você escreva em notação científica? Acompanhe. A carga de um próton é de... Nós temos esse valor aqui, Coulomb, que é a medida que a gente usa, né, para trabalhar com carga elétrica. Então, você vai escrever essa medida aqui utilizando a notação científica. Vou dar um tempo para que você resolva essa questão. Mande a sua resposta no via chat, igual você fez a nossa outro momento, e logo retorne para a gente conferir o nosso resultado.
Então, obrigada pela sua participação. Tivemos 2 participações que mandaram lá que a resposta é 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Com base nesse resultado que eu dei para você, realmente está certo. Mas eu gostaria de fazer uma correção. Como nós estamos trabalhando ali com uma carga elétrica de um próton, vai ser muito mais zeros ali, que é uma carga elementar. Então, eu vou fazer essa correção. A sua participação estava correta, tá? O Polo da Bahia e do Paraná, que mandaram suas contribuições, realmente é 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Se nós estivéssemos trabalhando com aquele corpo que tivesse aquela massa. Então, acompanhe. Então, se fôssemos aqui, se não estivéssemos trabalhando com outro qualquer, fosse trabalhando só com este valor, realmente teríamos 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Só que como eu citei aqui um próton, o próton tem uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, aqui que é a nossa medida de grandeza, então é este valor aqui, tá? Mas a resposta que você mandou com base no valor que eu apresentei, tá ok. Só essa correção. Então, quando a gente fala do carga elétrica de um próton, vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a gente tem essa situação quando a gente está trabalhando isso. Mas obrigada pela sua participação e ter mandado de acordo com o que eu apresentei. Realmente era isso. Então, só fiz essa correção para quando a gente falar de um próton, vai ser elevado a menos 19. Então, ele aumentou, né, 10 zeros, nosso valor ali diminuiu, né, ficou menorzinho ainda. Então, continuando nossos estudos agora, nós vamos trabalhar com a radiciação. A radiciação é uma operação matemática que dá a ideia de tirar a raiz de um número. Quando nós trabalhamos com essa ideia, nós estamos trabalhando com aquelas situações que a gente já imagina em várias situações do nosso cotidiano. Raiz quadrada de um número, raiz cúbica, raiz quarta. Mas e a raiz enésima de um número? O que quer dizer isso? Acompanhe. Dado um número real não negativo, x, e um número natural n maior que 1, chama-se raiz enésima de x, um número real não negativo y, tal que y elevado a n é igual a x. Então, a gente escreve da seguinte forma. Nós temos raiz enésima de x é igual a y. O nosso n, ele é chamado de índice. Este símbolo aqui, ó, é o nosso radical. Ele é chamado de radical. O nosso x é o nosso radicando. E o nosso y é a raiz. Esse valor aqui, como a gente está trabalhando, quando o n, ele é par. Mas se o n, ele é ímpar, o nosso x e nosso y ele pode ser negativo, tá? Estamos trabalhando aqui no conjunto dos números reais, certo? Então, em algumas situações, a gente vai avaliar alguns casos que não existe raiz quadrada de menos 4. Por quê? No conjunto dos números reais, não tem solução para esta raiz. Então, quando o nosso índice ele é ímpar, né? Então, quando a gente trabalha com o nosso n ímpar, então o nosso valor do nosso x e do nosso y pode ser negativo, certo? Então, essa observação quando nós estamos trabalhando nessas situações. Mas como calcular a raiz de um número? Há algumas formas. Acompanhe. Nós podemos realizar por tentativas. Então, como a gente faz tentativa? Imagina lá, raiz quadrada de 4. Eu posso ficar pensando, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4? Ah, é 2. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Ok, uma raiz pequena, tudo bem, é fácil de entender. Mas se fosse uma raiz muito grande, imagina ficar por tentativa, que número multiplicado tantas vezes dá esse número? Acaba ficando difícil. E tem uma outra forma que pode nos ajudar a realizar, que é a parte da fatoração. Acompanhe. Então, nós temos a decomposição em fatores primos. Vamos ver o seguinte caso. Raiz de 81. Se a gente fosse verificar que número vezes ele mesmo 2 vezes dá 81, dá 9. É tranquilo. Mas se eu não sei disso, vamos fatorar utilizando fatores primos. Então, o menor fator primo ímpar é o 3. Dá pra gente dividir. 81 divididos por 3. 27. 27 divididos por 3.
9. 9 divididos por 3. 3. 3 divididos por 3, 1. Então, você vai parar a sua decomposição quando você chegar no 1. E agora, professor, o que eu tenho que fazer? Não é raiz quadrada? Quando o índice é 2, não aparece aqui, tá? Mas a gente está dizendo que é raiz quadrada. Então, a gente vai juntar de 2 em 2. Então, quer dizer que eu tenho 2, aqui eu tenho 3 vezes 3. Então, esse valor sai da nossa raiz e ele é 9, porque eu consegui juntar aqui 2, 3 vezes 3 é 9. Então, a gente consegue ali analisar essas informações, né, encontrar ali por decomposição de fatores primos. E aquele outro exemplo, como a gente pode fazer? Vamos observar? Então, aqui eu tenho raiz cúbica de menos 27. Aqui o índice é ímpar e o meu valor aqui, ele é negativo. Acompanhe na câmara de documentos. Aqui na câmara de documentos, a gente vai calcular a raiz cúbica de um número negativo. Então, aqui é uma calculadora científica. Ela tem já o cálculo da raiz cúbica, é esse aqui, x ao cubo. Aqui em cima é raiz cúbica. Só apertar Shift, raiz cúbica, abre parênteses, de menos 27, menos 3. Então, este é o nosso resultado. Então, voltando nos slides. Então, aqui nos slides, a gente vai colocar como resultado menos 3. Então, nós vemos ali com o nosso resultado, nesse caso aqui, de raiz cúbica de menos 27, é menos 3. Por que isso é possível, professora? Porque o nosso valor ali do nosso índice, ele é ímpar, então pode. Mas se fosse ali, por exemplo, professora, raiz quadrada de menos 27, quando acontece isso, nosso índice ele é par, nós não temos raiz negativa no conjunto dos números naturais, certo? Então, a gente tem que observar essas situações para resolver esse caso, quando nós estamos trabalhando para tirar a raiz de um número, determinar a raiz, ou por tentativa, ou por decomposição, uma das formas é possível, até mesmo utilizando essa característica. Quando nós trabalhamos também com a radiciação, nós podemos fazer uma relação com a potência, porque quando a gente trabalha com expoente racional, ou seja, que é expoente naquela forma de fração, nós podemos fazer uma relação com a radiciação. Acompanhe os slides. Então, os expoentes racionais relacionam-se à potenciação e à radiciação da seguinte maneira. Seja o radicando A e M e N números naturais diferentes de zero, então, nós temos que A elevado a N sobre M é igual a raiz enésima de A elevado a M. Mas, professor, o que quer dizer isso? Como você fez essa parte? Quando a gente tem a raiz, a gente tem o quê? Que o índice vai ser o meu denominador. E o meu expoente do radicando vai ser o meu numerador. Então, se eu tivesse, por exemplo, 16 elevado a meio, eu posso reescrever ele como raiz quadrada de 16. Aqui é o índice 2 e aqui é o meu expoente. Então, veja, o denominador, índice da raiz, numerador e expoente. Raiz de 16, 4. Então, a gente tem essa relação quando nós trabalhamos com os expoentes racionais, quando nós trabalhamos com essa situação. A gente pode verificar essas possibilidades de trabalhar. Então, fica muito mais fácil quando a gente conhece isso. Se a gente sabe essa relação, a gente sabe quem é denominador, é o índice. O meu numerador, que é o que fica em cima da minha fração, é o meu expoente do meu valor. E quando nós trabalhamos com a radiciação, nós também temos algumas propriedades que nos ajudam a realizar alguns cálculos. Vamos conhecê-las? Nós temos a seguinte propriedade que diz o seguinte: quando nós temos que o índice e o expoente do meu radicando são iguais, eu vou ter o mesmo valor. Então, vejamos uma situação. Temos 6 ao cubo, 6 ao cubo, a raiz cúbica de 6 ao cubo. Aqui o nosso índice é 3 e o expoente é 3. Então, o resultado vai ser o meu radicando, vai ser o meu valor lá, o meu 6. É só cortar aqui, como a gente fosse pensar. Porque o que a gente acontece? Se ele pode ser representado na forma de um expoente racional, então, aqui o índice é o denominador, o N numerador. Então, A
elevado a 1, todo 1 elevado a 1 é ele mesmo. Por isso que ele é 6, certo? Então, quando a gente tem o índice e o expoente dentro ali da nossa raiz iguais, vai ser só o nosso radicando. Então, vamos continuar vendo outra propriedade. Então, outra propriedade diz o seguinte, que se eu multiplicar o meu índice e o meu expoente pelo mesmo valor, eu vou ter raiz equivalentes. Mesma coisa se eu dividir um valor. Nossa, mas como assim? Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui raiz de índice 8 de 6 ao quadrado. Se eu dividir o meu índice por 2 e dividir o meu expoente aqui dentro por 2, eu vou ter uma raiz quarta de 6. Isso é equivalente a esta raiz. Eu poderia, por exemplo, multiplicar, eu quero multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 3, 6. E fazendo isso, eu vou ter sempre raízes equivalentes, eu vou ter o mesmo valor, vou ter aqui os meus radicais, né, que vão estar apresentando essa situação. Como a gente sabe dessa ideia? Se eu dividir ou multiplicar o meu índice e o meu expoente pelo mesmo valor, e eu tenho frações equivalentes, razões que resultam no mesmo valor, fica mais fácil para calcular. Veja esse caso aqui. Eu tenho raiz de índice 8 de 6 ao quadrado. Simplificando, ficou raiz de índice 4 de 6. Então, dependendo se for uma raiz mais simples, fica mais fácil de encontrar esse nosso valor. Então, essa é uma outra propriedade que nos ajuda, né, a simplificar os radicais para trabalhar em outras situações. Vamos conhecer mais uma propriedade? Nós temos aqui, se nós temos o produto, né, dentro de uma raiz, a gente pode separar. A gente pode ter raiz enésima de A vezes B, é a mesma coisa que fosse raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Como assim? Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 9. A gente pode reescrever raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 9. Uma forma de expressar esse valor aqui é da seguinte forma. A gente pode continuar resolvendo. Raiz quadrada de 13 não é exata, mas raiz quadrada de 9 é. Então, a resposta desse daqui é 3 raiz de 13. Então, uma forma de a gente encontrar a solução. Então, a gente aplicou essa propriedade e encontramos isso. Vamos conhecer uma outra propriedade? Agora, é a divisão. Então, quando a gente tem uma raiz de uma fração, por exemplo, a gente tem que tirar a raiz do numerador e do denominador. Vamos ver um exemplo? Raiz de 1/4. Vai ser raiz de 1 sobre raiz de 4. Ou seja, meio. Então, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. É a mesma coisa com a multiplicação, a gente pode separar essa situação. E quando nós temos uma raiz de uma raiz, como a gente faz? Temos índices diferentes. Então, aqui, ou índice igual, quando a gente tem raiz de raiz, a gente multiplica os nossos índices. Vejamos um exemplo. Tenho raiz cúbica de uma raiz quadrada de 64. Então, nesse caso aqui, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64. Então, a gente tem este resultado. E nós temos aqui nossa última propriedade, que nós temos uma raiz e temos aqui uma potência. O que a gente faz com essa potência, professora? A gente vai multiplicar aqui a nossa potência dentro da nossa raiz. Ou seja, um exemplo, eu tenho raiz quadrada de 7 elevado a 3. Então, vai ser raiz de 7 elevado a 3. Se a gente quiser aqui, a gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode trabalhar. Aqui na matemática, a gente gosta de trabalhar com a coisa mais simples possível. Observe esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 7 elevado a 3. Se eu aplicar a propriedade aqui, eu vou ter 7 ao quadrado vezes 7. Propriedade de potência. Potência de mesma base, repete a base sobre o expoente. Agora, a gente pode aplicar a multiplicação. Então, tem 7 ao quadrado vezes 7. Aqui não é 2, aqui não é 2. Então, corta, ficou 7 raiz
de 7. Então, uma forma de expressar essa situação aqui é essa daqui, tá? Essa é uma curiosidade, tá? Só para você verificar que tem essa possibilidade de trabalhar quando nós temos essas operações, quando a gente está trabalhando. Então, o que a gente pode entender disso tudo? Essas propriedades nos ajudam a verificar diversas possibilidades de cálculo. Elas nos ajudam a organizar as informações que nós temos e avaliar o que é possível. Veja que em algumas ali é até possível retirar a raiz, né, de um número, encontrar a raiz de um número. Veja que no caso, aquele último caso lá que deu raiz quadrada de 7 elevada ao cubo, se eu só aplicasse a propriedade, se eu pedisse para você aplicar a propriedade sem mais nada, ficaria raiz quadrada de 7 elevado a 3. Por que 7 elevado a 3, professora? Porque o meu expoente vai virar o expoente do meu radicando. O expoente do meu radicando, no caso 7, era 1. Então, 1 vezes 3, 3. Por isso ficou raiz quadrada de 7 elevado a 3. Então, temos essa característica, nós estamos trabalhando com essas propriedades. E elas nos ajudam. Veja que nesse exemplo de raiz quadrada de 7 elevado a 3, apliquei propriedade de potência, eu abri, né, a nossa situação que 7 elevado a 3 é a mesma coisa que fosse 7 ao quadrado vezes 7. Potência de mesma base, repete a base, soma expoente. E depois eu apliquei aquela propriedade da multiplicação das raízes, não é? Fiquei raiz de 7 ao quadrado vezes raiz de 7. Não temos aquela lá, índice igual, com o expoente igual quarta a quarta, ficou 7 raiz de 7. Veja só que interessante, aplicamos várias propriedades numa única situação. Analisamos aquela informação apresentada e muitas vezes na matemática, quando a gente está realizando alguma operação que envolve radiciação, a gente precisa fazer essas simplificações, trabalhar de um modo mais simples. Por isso que algumas situações a gente usa a decomposição de fatores primos, porque às vezes a gente não encontra ali, a gente não consegue agrupar, às vezes igual a gente fez raiz quadrada, a gente fez grupos de 2 e os resultados que deu o grupo de 2 a gente multiplicou, ficou 3 vezes 3 que deu 9. Mas se a gente não consegue fazer isso, conseguir só 2 grupos de 2 e sobrou um valor lá, o que eu vou fazer, professora? Aquele valor que sobrou fica dentro da raiz e o que está fora vai para fora da raiz. Vamos ver um exemplo com relação a essa situação? Então, nesse caso aqui, se a gente vê um valor qualquer, por exemplo, raiz quadrada de 8. Se eu decompor o 8 em fatores primos, eu tenho 2, 4, 2, 2, 2, 1. Não é a raiz quadrada? Então, este vai sair da raiz e este vai ficar dentro. Então, eu tenho 2 raiz de 2. Eu tenho esta possibilidade aqui para reescrever este nosso cálculo. Agora, né, a gente já viu que é radiciação, verificamos a sua característica, né, com relação que quando ela tem o expoente, o nosso índice, ele é ímpar. Se o índice ele é ímpar, a gente pode ter uma raiz negativa, certo? Então, a gente pode ter ali nosso radicando negativo e a raiz negativa. Mas se o nosso índice for par, isso não é possível no conjunto dos números racionais, certo? Então, quando a gente está trabalhando com esse conjunto numérico, não é possível analisar essa situação. Vamos ter característica, avaliamos as possibilidades das aplicações com relação às radiciações e tudo mais. Neste momento agora, nós estamos caminhando para um outro momento que eu vou pedir para você acessar o Kahoot. Como você faz isso? Então, o Kahoot, você vai acessar ele, você pode digitar kahoot.it, que vai te direcionar a uma página para você digitar o seu PIN. Então, vamos a este nosso momento de interação. Então, como eu comentei, a gente vai participar agora do momento de interação. Então, você vai fazer o quê? Vai digitar lá no seu tablet, celular, computador, kahoot.it. Então, ele tem a palavra Kahoot, você coloca .it no seu buscador. Então, ele vai direcionar a você uma página que vai pedir o número de um PIN. Vamos conhecer o número desse PIN? Então, aqui o nosso PIN é o 857556. Então, vamos acessar aqui. Já temos uma jogadora.
Então, agora eu vou dar start. Vamos conhecer a nossa primeira questão? Raiz quarta de menos 16 existe no conjunto dos números reais? Isso mesmo, a grande maioria acertou. Nós temos ali raiz de índice 4 de menos 16. Não tem no conjunto dos números reais. Acompanhe na câmera de documentos. Vamos lá na câmera de documentos, vou mostrar para vocês. Quando a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais, a gente vai calcular aqui raiz de índice 4. Para fazer, a gente coloca 4, shift, e esse sinal aqui que é como se fosse potência, que vai colocar uma raiz enésima. Abre parênteses de menos 16. Da matemática. Dá um erro matemático, que a gente está trabalhando aqui com o conjunto dos números reais. Por isso que não existe, né, essa raiz. Se fosse no conjunto dos números complexos, por exemplo, teríamos essa raiz. Mas no conjunto dos números, nos números reais, não. Vamos conhecer a nossa próxima questão? Então, vamos ver aqui como estamos na nossa colocação. Então, temos o nosso primeiro lugar. Então, vamos à nossa próxima pergunta. Qual a medida do lado de um quadrado com área de 121 centímetros? Parabéns, a maioria acertou, realmente é 11 o lado desse quadrado. Quando a gente trabalha com a área de um quadrado, por exemplo, o que quer dizer o quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, para a gente saber o lado, a medida desse lado, é só tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 é 11. Então, é por isso que a gente encontrou ali esse valor ali como resposta para o lado desse quadrado. Vamos ver como está a nossa colocação e conhecer a nossa última pergunta? Então, nós temos aqui. Vamos lá, então, a nossa próxima pergunta. A igualdade raiz quadrada de 3 e raiz de índice de 4 de 9 é verdadeira? Essa igualdade ela é verdadeira. Vamos ver por quê? Acompanhe na câmera de documentos. Nós temos aqui raiz quadrada de 3 e raiz de índice 4 de 9. A propriedade lá das raízes diz que se eu multiplicar o índice e o meu expoente pelo mesmo valor, quando não tem nada, quer dizer que é 2. Então, para dar 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 2.
multipliquei por 2. O meu índice tem que multiplicar o meu expoente por 2 também. Como você sabe que é 1, professora? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, nós temos aqui, ó, essa situação. Então, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Veja que é igual a este resultado. Então, a gente aplicou aqui aquela propriedade, que é a nossa segunda propriedade dos radicais. Então, a gente verifica que essa igualdade, ela é verdadeira. Vamos ver como ficou o nosso pódio? Então, nós temos aqui que em primeiro lugar está o DRS, segundo o Rei e a Maria em terceiro lugar. Então, obrigada pela sua participação. A gente viu essa aplicação desses nossos conceitos, né, com relação às propriedades da radiciação. Vimos como lá calcular a raiz exata de um número, a raiz, ou tirar até mesmo a raiz, simplificar, né, apresentar um valor mais simples, que na matemática a gente costuma, chegou num valor muito grande, se dá para simplificar, a gente deixa ele mais simples. A gente aplica algumas propriedades. No caso da radiciação, a gente fez esses cálculos, né? Então, agora a gente está caminhando para o final da nossa aula. Vamos ver o que nós vimos hoje? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos conceitos relacionados à potenciação, notação científica e à radiciação. Acompanhe os slides. Nós vimos que a potência é o resultado obtido pelo produto de fatores iguais. Então, a gente viu essas características, né, da potenciação. Vimos as propriedades da potenciação. Essas propriedades nos ajudam a realizar diversos cálculos, a simplificar diversas informações que nos são apresentadas. Algumas propriedades que podemos ter. O produto de potências de mesma base é igual, repete a base e soma o nosso expoente. Essa é uma das propriedades que nós vimos hoje. Vamos ver o que mais nós vimos? Nós vimos que é possível escrever números muito grandes ou muito pequenos usando a notação científica. A gente vê essa característica, né? A gente pode escrever um número utilizando a notação científica, que é uma forma de escrever o número usando uma potência de base 10. Lembrando que o número que está multiplicando lá, a nossa potência de base 10, tem que ser de 1 até o 9. E para encontrar valores muito grandes, por exemplo, a gente vai deslocar a nossa vírgula até o nosso primeiro algarismo. E se o número é muito pequeno, a gente vai deslocar a nossa vírgula à direita até o primeiro algarismo significativo, ou seja, um algarismo que é diferente de 0. O que mais nós vimos hoje? Nós vimos o que é a radiciação e as suas propriedades, né? A gente viu as diversas propriedades que a gente pode utilizar na radiciação e vimos também como obter a raiz de um número. Nós vimos que para obter a raiz de um número, a gente pode fazer por tentativas, né? A gente pode ficar pensando lá que número multiplicado por outro número que dá aquele resultado. E nós vimos também que é possível decompor um número em fatores primos e assim achar ali a raiz de um número ou até mesmo simplificar uma raiz. Então, a partir desses conceitos, né, vai estar ajudando você a avaliar diversas situações que lhe podem surgir. Esses são conceitos que podem surgir em concurso, na sua profissão, que vão estar trabalhando nas diversas situações, em provas diversas. Então, são conceitos que, se você entender, fica muito mais fácil compreender essas propriedades, essas aplicações. É bem interessante que elas sempre nos ajudam, né? A ideia dessas propriedades é facilitar a mesma aplicação desses conceitos que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, obrigada e até mais!